Bom dia. Hoje vai ter que sair caminhando. As correrias vão ficando diferentes. Eu dou aula de Islã ou sobre os movimentos relacionados ao Islã praticamente desde a minha graduação ali, quando eu comecei a dar as primeiras aulas, sempre foi um tema que eu gosto muito. Tanto a figura do Muhammad, tanto os aspectos relacionados à relação com o cristianismo. Eu fiz meu pai ler livros sobre a questão, ele que não conhecia muito, meu pai usava uma expressão que eu achava ótima. Falei, não, se tirar o petróleo, eles voltam a ser beduínos no deserto. E eu achava engraçado, mas ao mesmo tempo uma reflexão interessante, que visões ocidentais a gente normalmente tem sobre o Islã. Aí a povo vai andando o tempo todo mesmo, hoje está mais corrido, desculpa. Mas dá para pegar a ideia, fica comigo. E quando o Islã ele começa a se estruturar, a gente tem várias linhas. Você tem desde as linhas mais tradicionais produzidas pelo próprio mundo muçulmano, que tem um discurso de um viés forte religioso, tanto você tem algumas linhas importantes relacionadas à visão cristã, também marcadas por uma construção crítica. E mais do que isso, a ideia é que é sempre um evento estranho. A gente não consegue perceber uma outra sociedade, dinâmicas, e esse evento estranho, quando eu li o Eduardo Said e depois vou trabalhar as outras questões, já tem hoje atualizações importantes, que vão discutir sobre essa necessidade da construção do outro, dessa necessidade de um discurso de que se nós somos, eu preciso de um outro para poder definir quem nós somos. Esse outro muitas vezes é pintado e trabalhado como inimigo. Uma vez pintado e trabalhado como inimigo, eu acabo tendo uma forte contaminação do senso comum sobre essa história. E aí a gente começa a pegar relatos. Eu, na faculdade ainda, eu quis fazer um trabalho sobre como a religião islâmica e dentro dessas relações antropológicas, seus seguidores estavam no Brasil. E eu fui pela primeira vez à Mesquita da Luz, que não fica onde hoje ela fica no Rio de Janeiro. Hoje ela fica na Gonzaga Bastos, em Vila Isabel. Ela ficava numa sala no centro da cidade, ali perto do IFIX mesmo, onde eu estudava na FRJ. E eu fiquei encantado. O trabalho foi um dos trabalhos mais doidos que eu fiz, porque ao invés de entregar um texto normal, eu criei uma história. E dentro dessa história eu fui criando, tirei 8. Mas são coisas dessas maluquices que eu faço. E aí, eu fui descobrindo e passei a dar essa aula na prova para professor. Eu fui muito bem no concurso da FRJ, mas não fiquei entre os primeiros classificados, professores maravilhosos ficaram. Mas eu fui muito bem, fui quarto colocado. E dentro dessa prova, adivinha o ponto? Islamismo, religião islâmica. E aí eu trabalhei a Era de Ouro, trabalhei como você consegue perceber a partir da literatura essas questões com Simbadá. Um dos trabalhos mais importantes que eu fiz com a minha orientadora e para a minha orientadora foi numa disciplina quando a gente ainda estava no momento de aproximação, onde eu fiz uma discussão utilizando passagens do Alcorão para poder entender. Quando eu venho para o FRJ, para o UERJ, como professor, e eu atuo especialmente em Península Ibérica, eu rediscuto o papel dessa visão, que é um dos problemas. A gente rompeu o ideal de conquistado que a gente tem e que quer exaltar o conquistador, então a gente transforma junto com eles o discurso da reconquista numa coisa, para a gente passar a entender essas relações. Discutir muito as falas, as visões pós-11 de setembro, como você foi construindo e reforçando esse discurso no senso comum,
fui tentar entender de maneira muito intensa o que foi o movimento wahhabista e como ele está vivo, quais são as dinâmicas da Revolução do Irã e por que o Irã tem essa característica religiosa que não bate com o que a gente estuda no primeiro momento. Então eu sou um eterno curioso. Dentro desse processo, aberto a aprender, eu acabei me tornando um bom professor dessas questões. Não sou especialista e nem pretendo, apesar que a primeira conversa da minha orientação era para estudar o mundo islâmico. Acabei estudando de outras formas. Hoje trabalho muito, trabalhos sobre o século VIII, sobre a chegada dos grupos e a organização dos muçulmanos dentro da Península Ibérica no século VIII. Vai sair um artigo, aliás, legal sobre isso aí, esse ano, nos próximos capítulos. Porra, então, é tanta coisa acumulada por questões contemporâneas que me foram levantadas, que eu acho que a gente precisa compartilhar. Então, se você tem, para além do que eu já falei aqui, que eu sei que para alguns já vira material de busca, vai olhar e busque sim. Mas se você tem, além disso, o interesse e a busca de fazer um curso, eu vou estar 4 aulas diretamente sobre as questões, sobre como as minhas perguntas geradoras acabaram gerando investigações, e essas investigações vão acabar virando essa troca com vocês. O valor é um investimento de R$70, a gente dá certificado, e mais do que isso, é uma grande construção e um grande momento de troca. Tragam suas dúvidas, suas novas informações, tragam as possibilidades da gente construir coletivamente uma visão mais plural, menos preconceituosa e mais estruturada sobre simplesmente uma das grandes religiões monoteístas atuais do mundo. Quer conhecer um pouco mais? Essa é a ideia.